A diferença entre aquele que é levantado pelo Senhor para ensinar, daquele que se fez cabeça entre vocês, é que um não ensina de si mesmo e os conduz às palavras do Cristo, enquanto estes outros estabelecem suas próprias leis e medidas de controle sobre vocês, e criam seus próprios dogmas, inclinando as Escrituras de maneira a fazer com que vocês lhes prestem continência. E por causa disso se estabelecem partidos entre vocês. Por causa disso as inúmeras placas testificam contra a divisão que há no meio de vocês, e sequer enxergam que estão divididos e seduzidos por esses homens cheios de desejo de dominação e poder. Repudiam a tudo que os faz pensar com a própria cabeça e sair dessa zona de conforto em que se colocaram, porque as notícias não são agradáveis para os fazer seletos merecedores de serem arrebatados antes dos profetas, dos apóstolos e todos os demais santos que perderam suas vidas por Cristo. E por isso vocês desprezam os simples para seguir os estereótipos religiosos. Mas não seria diferente, porque se não receberam o próprio Senhor, como receberiam seus mensageiros? E o que mais vejo nesse sistema religioso é o mesmo que vemos quando os fariseus questionaram a Jesus, porque somente eles, teólogos da época, tinham autoridade para falar em nome de Deus, e diziam ao próprio Senhor assim: com que autoridades fazes essas coisas? Ou quem é que te deu essa autoridade? E respondendo Jesus disse-lhes: também eu vos farei uma pergunta. Dizei-me, pois, o batismo de João era do céu ou dos homens? E eles arrazoavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não o crestes? E se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, pois tem por certo que João era profeta. E responderam que não sabiam de onde era. E Jesus lhes disse: tampouco vos direi com que autoridade faço isso. Lucas 20, versos 2 ao 8. E semelhantemente, os teólogos de hoje vão a podcasts no YouTube e muitos deles disseminam até mesmo doutrinas antibíblicas, como o pré-tribulacionismo que falamos, e exaltam homens calvinistas, que é uma outra doutrina maligna e antibíblica, chamando-os até mesmo de príncipes do povo, tamanha a cegueira espiritual desses homens. Cara, uma coisa que sempre eu penso, já falei com vários pastores e padres aqui, é até onde vai o nosso livre-arbítrio e até onde tem o destino. Ou seja, até onde, se Deus tem um plano pra gente, Ele sabe tudo o que vai acontecer, qual que é a nossa agência sobre isso? O quanto a gente tem de poder de decisão, se na teoria a gente pode tudo, mas tudo tá escrito? Essa é uma coisa complicada pra entender. Cara, eu tive uma resposta no início da minha jornada de fé, que é o que eu carrego até hoje. Eu perguntei pro um dos meus primeiros discipuladores, eu falei: cara, como que funciona o livre-arbítrio? Porque o salmista diz: o Senhor escreveu todos os meus dias no seu livro, antes de qualquer um deles existir. Então onde é que está o livre-arbítrio? E a resposta que ele me deu, quase infantil, é o que funciona para mim até hoje. André, imagina que no plano de Deus existe um destino. Quando você embarcou no avião, existe um destino. Comprei uma passagem para Chicago. Você tem um destino final. Eu sei que vou chegar em Chicago. Depende. Por quê? Você sabe que você pode chegar em Chicago. Mas se você quiser, você pode abrir a porta de emergência e pular a qualquer momento. Onde é que está o livre-arbítrio? Eu posso abortar os projetos de Deus para mim, ou eu posso viver a vontade de Deus para mim. O livre-arbítrio está em você abrir mão de relacionamento, de intimidade, dos projetos, dos propósitos, dos desígnios. Você pode falar: eu não quero. E o livre-arbítrio está no Criador de todas as coisas falar: tá bom, quero. Mas ele já não sabe que você não vai querer também, já que ele sabe todas as coisas? Cara, isso é complicado. Isso é complexo. Eu vi o Hernandes Dias Lopes falando aqui, e eu vi muita gente questionando o que o Hernandes Dias Lopes falou. Cara, com muito zelo e respeito aqui, ele é um dos príncipes da nossa geração. Ele é um homem extremamente usado por Deus. Ele vai estar na minha igreja, inclusive, no final desse mês, última quinta-feira de agosto. Ele é extraordinário no que carrega, na forma como ensina e ministra. E esses mesmos homens dizem assim: hoje há no YouTube muitas pessoas sem autoridade para pregar falando da palavra. E dizendo isso, eles se assemelham aos fariseus que tentaram censurar o Cristo, porque a autoridade para estes tem que passar pelo selo e crivo de validação desses homens, que são tão hipócritas porque também estão nas redes sociais, que é onde as pessoas estão ouvindo, e muitos deles vendendo a palavra de Deus por meio de cursos e bloqueando aquilo que receberam de graça, em nome de custos sobre coisas que nem precisariam existir para que o evangelho avançasse. Bastasse eles terem um testemunho genuíno
que fala mais do que palavras. E estes mesmos homens estão aí cobrando dízimos, não sabendo sequer o que significa o dízimo, tampouco a sua realidade. Estes se validam e se gloriam em suas teologias e agrupamentos teológicos. A teologia sem o dom não é nada, só presta para ser jogada no lixo, porque assim como está escrito, o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu, João 3,27. Teologia é pretensão humana que não seria ruim se não negligenciasse que todos os que genuinamente receberam o Cristo têm em si o Espírito de Deus, um tutor vivo e verdadeiro que nos ensina todas as coisas que estão no coração do Pai, e que levanta homens comprometidos com a sua palavra para pregar aquilo que está em conformidade com ela. Eu estou falando de dom perfeito recebido do céu, eu não estou falando de letra. Saulo também foi um teólogo do judaísmo antes do encontro com o Senhor a caminho de Damasco, para onde ia com carta para perseguir os do caminho de Cristo. Até que ele teve um encontro com o Senhor e recebeu o chamado. Porque enquanto com a carta da sua teologia em mãos, era um ministro de Satanás, um ministro do inferno, mas logo que encontrou o Senhor, se tornou um ministro do amor e da justiça de Deus. Amor e justiça, duas coisas que não se apartam uma da outra, porque uns querem amar esquecendo que o amor leva à justiça, enquanto outros se fazem justiceiros segundo a carne, porque desconsideram o amor de Deus, como os calvinistas fazem ao afirmar que Deus escolheu uns para salvar e outros para condenar, não importando o que essa pessoa faça. Não estou dizendo que todos os teólogos estão agindo fora do dom que receberam aos que verdadeiramente receberam um dom para ministrar, mas estou dizendo que todo aquele que se valida por sua teologia é escravo de sua própria presunção. O dom sem a teologia continua sendo dom, porque veio de Deus, mas a teologia sem o dom não é coisa alguma. Então, como a gente deve proceder com a palavra? Buscando os dons e se aplicando nela com a sinceridade de não transferir a outro a responsabilidade do seu culto racional. Não era assim que faziam os bereanos e por isso foram honrados em Atos dos Apóstolos? Nós devemos nos lançar em compreender as coisas do Senhor mesmo dentro das nossas limitações. E por vezes as nossas limitações nos levarão a incompreensões, mas a nossa busca precisa ser genuína. E o que é uma busca genuína? É você exercitar o seu culto racional, não dar a sua responsabilidade de examinar as Escrituras a outro, porque o dom de ser mestre foi dado por Deus para alguns para nos ensinar e nos edificar o corpo de Cristo, mas é responsabilidade do corpo de Cristo apurar todas as coisas com discernimento na palavra, e ter discernimento na palavra significa que tudo que é conjectura não pode ser tratado como doutrina, até que se explique nas Escrituras e haja exatidão e confirmação nelas mesmas. Sendo assim, as opiniões ainda são dúvidas, até que a dúvida seja aniquilada pela verdade que a tudo manifesta. Porque aos que estão em Cristo, o Senhor não deixará confundido. E então a opinião dará lugar à convicção, e na convicção a certeza confirmada na palavra sem fermento que opera a fé. Isso é importante dizer assim porque há muitas pessoas convictas de que seus erros são na verdade acertos, mas não têm confirmação na palavra, e quando muito utilizam a Escritura misturando-a com fermento de homens para validar uma distorção fora de contexto e sem confirmação, nem do Senhor, nem dos profetas e portanto nem dos apóstolos. Isso pode ser comparado a alguém que está diante de uma fonte, mas escolhe beber de engarrafados, uma água que passou por um processo de manipulação, acondicionamento, mudanças de estado, e por isso pode ser uma água alterada ou até mesmo contaminada. Deus designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Efésios 4, versos 11 ao 13. O que está escrito aqui? Quem designou? Foi o diploma teológico? Não, irmãos. Deus levantou. E como você sabe se o que você ouve vem de Deus? Comparando com a cartilha da sua denominação? Ou quem sabe com livros publicados por pastores? Não. Comparando com as Escrituras de Deus e o caráter de Deus revelado por ela no Cristo. Você é o responsável pelo seu culto racional.
Você é o responsável por identificar se aquilo que lhe chega vem de um ministro levantado por Deus ou um mero pretenso. Toda interpretação sugere uma maneira de pensar, e quando o ensino abandona a fonte, a palavra, para focar em livros de terceiros, você se torna um mero replicador de uma doutrina que sequer poderá pôr à prova, porque já está condicionado a crer nela. Mas o que diz a palavra? Que devemos pensar, raciocinar, usar nosso culto racional, e que a busca que é pessoal e intransferível é validada pelas obras de cada um, ou seja, os frutos que cada um demonstram testificam a fé de cada um. Se as obras são as mesmas obras de Cristo, a árvore é boa, mas se não for, é uma árvore que dá mau fruto. E o que é pior, esse modelo hierárquico de ajuntamento, herdado de Roma, que difere da vida dos primeiros cristãos, chamados de os do caminho, vai de contra ao que o Senhor ensinou em Mateus 23, de que um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Mas o que há hoje? Um modelo hierárquico que favorece a implantação de doutrinas humanas sem questionamentos. Só um fala e todos os demais somente ouvem e dizem amém sem apurar coisa alguma. E ai desses se disserem que vão apurar antes de crer no que eles dizem. Não seria motivo de admiração para esses líderes, como os apóstolos tiveram admiração com os bereanos, porque viram que eram prudentes, mas será motivo de excomunhão, porque unicamente estes dominadores e a quem eles quiserem é que podem falar em nome de Deus nos seus púlpitos, porque confundem autoridade com hierarquia. Mas na igreja de Cristo somente há uma hierarquia, Cristo cabeça e todos vós sois irmãos. E quando se refere aos membros do seu corpo, fala não de uma hierarquia, mas da autoridade concedida pelo cabeça que é o Cristo. E essa autoridade é exercida no âmbito do dom que cada qual recebeu e que cada qual dará conta, tendo o presbítero, bispo ou pastor, como queira chamar, não um domínio sobre os demais ministérios, senão que maior responsabilidade em coordenar com vigilância que cada um desfrute da graça concedida a si, conforme a medida repartida por Cristo. Efésios 4, verso 7. Ou seja, exercitando os dons que recebeu com ordem e decência. Mas alguns que não entendem vão se questionar: como não há hierarquia, se está escrito que o que profetiza é maior que o que fala em línguas? O apóstolo Paulo disse isso. E tem eles essa dúvida porque não entenderam o que o apóstolo Paulo está falando em 1 Coríntios 14, verso 5. O texto diz assim: e eu quero que todos vós faleis em línguas. E aqui ele está falando de línguas humanas, não a língua dos anjos, porque diz no plural, línguas. E isso por causa do avanço do evangelho para outras nações. Continuando. Mas quero muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Então veja, o que profetiza é maior do que o que fala em línguas quando aquele que fala em línguas não interpreta a mensagem para que a igreja seja toda edificada, como acontece quando há profecia. O que adianta eu falar em uma outra língua que não seja o português em um ambiente cheio de brasileiros se não houver tradução? Talvez um ou outro que conheça o idioma possa me entender, mas é claro que a maioria, se não todos, ficarão sem edificação nenhuma, porque é um idioma desconhecido por eles. Então o que profetiza seria hierarquicamente superior ao que fala em línguas? Não é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Lembra do que Cristo disse? Cristo cabeça e todos vós sois irmãos? Mas o que significa então o que profetiza ser maior do que aquele que fala em línguas quando este não a interpreta? A explicação está no próprio texto, porém nos versos anteriores que dizem assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus. E novamente ressalto, aqui não está falando de língua dos anjos, mas de uma língua que aquele que recebeu o dom não conhecia, e os demais que o ouvem também não, porque se conhecesse não precisaria do dom. Continuando, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, porque pelo dom ele passa a entender o que o Espírito está ministrando por meio dele. Mas o que profetiza edifica a igreja. 1 Coríntios 14, versos 1 ao 4. Então por que é maior o que profetiza?
porque ele edifica a muitos e não apenas a um só, que é ele mesmo, ao contrário do que fala em uma língua desconhecida. Você entendeu que não se trata de uma hierarquia no corpo de Cristo, mas de uma autoridade que é exercida no âmbito do dom que cada um recebeu? O âmbito do dom de profecia é maior que o âmbito do dom de línguas, quando a língua não é interpretada, porque a profecia edifica a todos, as línguas não. Então, ao mesmo tempo que esses homens dominadores dizem que todo aquele que recebeu o Senhor tem o Espírito do Senhor em si, na prática são apenas eles que detêm a verdade. Portanto, dentro de suas congregações, tudo o que eles falam deve ser não apurado, mas tratado com uma absoluta certeza incontestável, sendo eles homens sujeitos a paixões e desejos como todos os homens, ou seja, sujeitos a errar. Porque esse modelo mecânico que se afastou da vida orgânica dos primeiros discípulos fala de uma eclesia do homem, onde o homem se fez o cabeça, não uma eclesia do Cristo, onde só o Cristo é o cabeça e todos vós sois irmãos, como está escrito. Confundem a autoridade que vem do âmbito do chamado de Deus com cargos hierárquicos que não devem ser questionados por ninguém que está ou que chega em suas congregações. Por isso esse modelo de culto ao Senhor, entre aspas, tornou favorável ao inimigo das nossas almas semear qualquer tipo de doutrina com extrema facilidade, porque elas tomam caminho na vaidade dos homens. Toda doutrina ensina uma maneira de pensar e se expressar. Se a doutrina é condizente com o ensinamento do Senhor, o caráter de Deus será honrado em você, e a vida encontrará caminho em você. Mas se a doutrina for apoiada nas inclinações humanas, você será pedra de tropeço, escravo e ministro dessas inclinações. Cuidado com o que você fundamenta, em como você tem edificado. Não é porque existe uma maioria validando e aplaudindo as suas palavras que você está certo naquilo que diz ou que faz. O parâmetro é e sempre será a palavra do Senhor. Espero que você tenha recebido essas instruções de coração aberto e seja muito mais edificado. Um dia de paz e de muitas bênçãos para ti. Shalom Adonai.